Regra da cadeia. Nós vamos estudar uma regra muito importante para o cálculo da derivada da função composta. Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma função composta. Temos aí a função g de A em B e temos a função f de B em C. A função g de x leva o elemento x do conjunto A ao elemento u do conjunto B. A função f de u pega esse u e leva-o ao conjunto C, tornando ele um y. E a função h é essa aqui direto, que é a função f composta de g de x. Então temos aqui algumas anotações. H de x, que é essa função aqui, é a função f composta de g de x. A f de u, que é essa função aqui, ó, a função de B em C, é y. E a g de x é igual a u. A regra da cadeia, ela diz o seguinte, que a derivada da função composta, ou seja, a derivada da função h, é a derivada da função f de u, que multiplica a derivada da função g de x. Por isso que é chamado regra da cadeia, porque o cálculo é feito em cadeias. Primeiro nós fazemos esse, depois nós derivamos primeiro essa função f, depois derivamos a função g. Uma notação interessante para a derivada da função composta é essa que nós apresentamos aqui, ó, dy dx. O que é isso aqui? É a derivada de y em relação a x. Queremos calcular a derivada de y diretamente em relação a x. Para isso, nós derivamos y em relação a u, dy du, ou seja, fazemos a derivada da função f, e multiplicamos pela derivada de u, agora a derivada de u, em relação a du dx. Essa aqui é uma maneira interessante de representar esta mesma propriedade que é essa regra da cadeia, essa mesma regra. Então vamos a um exemplo para facilitar o entendimento. Pegamos aqui uma função composta, f composta de g de x. Lembrando que g de x é igual a u e f de u é igual a y. E vamos definir essas funções. A função g de x foi definida como sendo x ao quadrado mais 1. Então vamos pegar, por exemplo, eu escolhi esse valor aqui aleatório, o número 1, elevá-lo ao quadrado e somado com 1, que vai dar 2. 2 agora passa a ser u, passa a ser um elemento do conjunto B, que agora vai ser o domínio da função f de u. E na função f de u, nós vamos pegar esse u, que no caso aqui é 2, e elevá-lo ao cubo, encontrando 8. Y igual a 8. A função composta, a f composta de g de x, ela vai pegar também esse 1 aqui, ó. Se eu pegar esse 1 aqui e colocá-lo aqui, 1 ao quadrado, 1, somado com 1, 2. 2 elevado ao cubo, eu encontro 8. Pois bem, o que nós vamos fazer é derivar a função f e a função g. Fazer a derivada dessas duas funções e multiplicá-las. Que nós sabemos que o produto dessas duas funções vai dar a derivada da função composta. Essa é a regra da cadeia. Então vamos lá. Vamos calcular a derivada da função g. G' de x. A derivada da função g vai ser a derivada dessa função, 2x. A derivada de 1 é 0. Bom, e vamos calcular a derivada da função g no ponto 1. X igual a 1.
Então vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Precisamos guardar esse resultado. Agora vamos fazer a derivada da função f de u. A derivada da função f de u vai pegar esse 3 aqui, ele vai ser tombado, multiplicando u, vai ficar 3u, e diminui um expoente de 3, que é 2. Essas aqui são as derivadas, a derivada de uma potência, isso nós já estudamos em aulas anteriores. Só que nós queremos calcular a derivada de f de u no ponto u igual a 2, esse ponto que nós já encontramos lá em cima, u igual a 2. Então vai ficar 3, que multiplica 2 ao quadrado. Sabemos que 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. Então, temos aí 12. Pois bem, agora a nossa tarefa vai ser encontrar a derivada desta função. Nós sabemos pela regra da cadeia que a derivada dessa função vai ser 2 vezes 12, vai ser 24. Porém, antes de aplicarmos aí a regra da cadeia, eu quero calcular a derivada desta função usando os nossos conhecimentos. Aqui nós temos cubo da soma de dois termos. Pelo produtos notáveis, nós já sabemos que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso é uma fórmula lá de produtos notáveis, que nós vamos aplicar aqui, ó. Cubo da soma de dois termos. Então, é o cubo do primeiro, o cubo de x elevado a 2 é x elevado a 6. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x ao quadrado. O quadrado de x ao quadrado é x à quarta. Que multiplica 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Mais 3 vezes agora o primeiro, que é x ao quadrado, pelo quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Mais o cubo do segundo. O cubo de 1 é 1. Então, podemos representar isso aqui por x elevado a 6 mais 3x elevado a 4 mais 3x elevado a 2 mais 1. E agora sim, nós temos aqui um polinômio, que esse polinômio tem o mesmo valor que esse aqui, ó, o cubo da soma de dois termos, que é essa expressão. Então agora ficou fácil de derivar, uma vez que a derivada da função potência nós já conhecemos. Então vai ser a derivada da função h de x. Vai ficar 6 que multiplica x à quinta, diminui um expoente de 6. O 4 vai multiplicar o 3, vai ficar 4 vezes 3, 12. X à terceira, diminui um expoente, uma unidade do expoente 4. Mais 2 vezes 3, 6, vezes x, diminui uma unidade de 2, que é 1. E a derivada de 1 a 0. Agora vamos calcular aí, em seguida, a derivada da função composta para x igual a 1, como apresenta nosso gráfico aí acima. Então, sabemos que 1 elevado à quinta é 1, 1 elevado ao cubo é 1, e 6 vezes 1 é 6, então essa expressão vai ficar 6 mais 12 mais 6. Somando 6 mais 12 mais 6, vamos encontrar 24. Esse resultado encontrado é justamente a derivada da função composta, f composta de g, que é 2 vezes 12. Eu multiplicando aqui 2 vezes 12, vamos achar 24. Então está comprovado que, pelo esse exemplo, que a derivada da função composta é a derivada da função f de u, que multiplica a derivada g de x.
ou seja, vamos derivar f em relação a u e multiplicado pela derivada de u em relação a x. Bom, vamos fazer uma demonstração desta regra, da regra da cadeia. Para isso, vamos pegar aqui o gráfico da função f de u. Bom, observem aí. Primeiro, vamos fazer as observações. Sabemos que na função f de u, o eixo das abscissas é o u, não x, é o u. Na função f de u, então estou derivando em relação a u. E f de u é y. Quando nós damos um acréscimo ΔU no eixo das abscissas, vai ser dado um acréscimo ΔY no eixo das ordenadas. De tal forma que f de u mais ΔU, f de u mais ΔU vai ser y mais ΔY. Vai ter um acréscimo aqui no eixo y, de y mais ΔY. Ora, precisamos entender que nesta função, quando se deu um acréscimo nas abscissas de ΔU, foi dado um acréscimo no eixo y aí, ó, de ΔY. E o quociente dessas duas expressões, o limite quando ΔU tender a zero, vai ser exatamente a derivada da função f. Então, pela definição, derivada da função f de u vai ser dado igual ao limite quando ΔU tender a zero. Uma observação, o ΔU tender a zero, quando o ΔX tender a zero, o ΔU também vai tender a zero. Mas aqui no nosso caso, quando o ΔU tender a zero, o quociente desse acréscimo que foi dado no eixo y de ΔY dividido pelo quociente que foi dado no eixo das abscissas, que é o eixo u. Então foi dado um acréscimo ΔU. Este limite é exatamente a derivada da função f de u. Bom, da mesma maneira, vamos fazer agora para esse outro gráfico aqui. Vamos pegar um outro gráfico, esse gráfico aqui agora, e vamos observar o seguinte. Nesse gráfico agora é o gráfico da função g de x. Observe que o eixo x está relacionado agora com o eixo u. O eixo das ordenadas agora passou a ser o eixo u. Então, eu posso dizer que quando foi dado um acréscimo ΔX no eixo x, então f de x mais ΔX, aí no eixo u foi dado um acréscimo de u mais ΔU, foi dado um acréscimo ΔU. Exatamente este ΔU, o quociente, o limite quando ΔX tender a zero desse quociente ΔU sobre ΔX é exatamente a derivada da função f. Perdão, aqui, vamos trocar aqui, não é a função f, é a função g. Me empolguei aqui um pouquinho, a função g. Essa aqui é a função g de x. Então, na função g de x mais ΔX, eu vou achar u mais ΔU. Isso quer dizer que, isso significa que a derivada aqui, da função g
pela definição, vai ser limite quando ΔX tender a zero, quando esse ΔX tender a zero, do quociente de ΔU por ΔX. Então temos aqui a derivada da função g de x. Ora, agora nós vamos fazer o produto dessas duas derivadas. Vamos multiplicar essas duas derivadas. Ou seja, vou pegar o limite quando ΔU tender a zero, que eu posso escrever ΔX tender a zero. Por que ΔX? Porque quando ΔX tender a zero, ΔU também vai tender a zero. Então é limite de ΔX tendendo a zero de ΔY sobre ΔU. Observe que eu troquei aqui ΔU por ΔX, porque quando ΔX tende a zero, o ΔU também tende a zero. Este limite, multiplicado pelo limite de g de x, que é limite quando ΔX tende a zero, do quociente ΔU sobre ΔX. Então esses aí são o produto desses dois limites, ou seja, é o produto dessas duas derivadas. Nós temos aqui o produto de limite é igual ao limite do produto. Então posso escrever apenas assim, limite quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔU, vezes ΔU sobre ΔX, e observando que nesse caso aqui eu posso cancelar o ΔU com ΔU, e vou encontrar aqui limite quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Ora, este limite aqui é exatamente a derivada da função composta. Observe, lá no nosso gráfico anterior, observe. Função composta. Então é de y, é o limite de y em relação a x, ou seja, é ΔY sobre ΔX. É o limite da função composta. Então posso garantir que este produto foi igual à derivada da função f de g de x. F composta de g, conforme foi mostrado ali na regra da cadeia. Na regra da cadeia diz que a derivada da função composta é a derivada de f vezes a derivada de g. E foi isso que nós comprovamos aqui. Fizemos essa comprovação aqui. Então vamos a seguir vamos fazer exercícios para fixarmos melhor essas ideias. Então vamos à aplicação da regra da cadeia para resolver esse exercício aqui. Então temos aqui uma função f de x igual a x elevado a 4 mais 5, tudo isso elevado ao cubo. Essa é uma função composta. Qual é a característica da função composta? Observe que aqui dentro do parênteses eu tenho uma outra função. Então, se eu tivesse, por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 1, essa função aqui ela não é composta. Observe que aqui eu tenho um x e aqui também tem apenas um x. Se eu tivesse a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, que é a função do segundo grau. Essa não é uma função composta. Observe que a variável aqui, ó, o x aqui, que vai ser substituído, e aqui apresenta só um x, eu não tenho uma operação, uma soma. Então esse tipo de função aqui é função simples. Já o nosso exercício aí, o que é apresentado aí é uma função composta.
Então, vamos resolver a função composta usando a regra da cadeia que aprendemos. Então, vamos escrever a nossa função aqui. A função composta, a derivada de uma função composta f de g de x, ela é dada pelo produto da derivada das duas funções que formaram a função composta. Então, é f composta de g. Então, vai ser a derivada da função f de u, que multiplica a derivada de g de x, que nós vimos aí há instantes. Então, observe que aqui dentro eu vou chamar esta função que está aqui elevada a 3 de g de x. E lembrando que a g de x é igual a u. Nós chamamos de u. G de x vamos chamar de u. E u nesse caso vai ser x elevado a 4 mais 5. É o que está dentro do parênteses aqui, que é o u. Observem aí. Aqui vai ser o meu u. Então vamos calcular a derivada da g de x. A derivada de g de x é igual à derivada dessa expressão aqui, ó, x elevado a 4 mais 5. A derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo. E a derivada de uma constante sabemos que é zero, portanto, temos aí a derivada da função g de x. Agora vamos pegar a outra função, que é a função f de u, e calcular a sua derivada. Mas quem é f de u? Observe que aqui nós estamos trocando aqui ó, o x por u. Então f de u e g de x é igual a u, então f de u vai ficar u ao cubo. Então f de u é a função u ao cubo. E a derivada desta função, que é a derivada de f de u, é a derivada de u ao cubo, que nós sabemos que é 3u ao quadrado. Só que com a observaçãozinha aqui, nós sabemos que o u é x ao quadrado mais 5. Então vamos fazer aqui a substituição. Então 3 que multiplica x à quarta mais 5 elevado ao quadrado. Observe aqui, não ao cubo, que nós fizemos a derivada, foi diminuído 1 grau do expoente. Então aqui vai ficar elevado ao quadrado. Pois bem, nós temos aí a derivada da função g, e agora encontramos aqui a derivada da função f. Agora basta multiplicar essas duas derivadas aí, nós vamos encontrar a derivada da função composta. Então nós vamos ter que f' de g de x vai ser igual a 4x ao cubo, que é a derivada de g de x, ó. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, que multiplica a outra derivada, que é esta aqui, ó, a derivada de f de u, que é 3, que multiplica x elevado a 4, mais 5, dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então, podemos melhorar esse resultado. A derivada da função composta, f composta g de x, vai ser igual a 4 vezes 3, aqui eu multiplico, 12x ao cubo, que multiplica, dentro do parênteses, x à quarta, mais 5, dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Então, esta aí vai ser a derivada da função composta. Portanto, aqui está a resposta. A derivada desta função aqui, ó, que nós chamamos de f de x igual a x elevado a 4 mais 5, tudo isso elevado ao cubo. Está aí feito o primeiro exercício. Vamos ao segundo exercício.
Então, no exercício número 2, nós vamos calcular a derivada da função f de x igual a seno de x à quinta. Lembrando aqui que esse expoente 5 é o expoente apenas do x, não é da função seno. Não confundir com seno à quinta de x. Então, é seno do arco elevado à quinta. Então, vamos lá. Essa é uma função composta. E para derivar a função composta, nós vamos usar aí a regra da cadeia. A regra da cadeia que diz que a derivada de f composta de g é igual a derivada de f de u, que multiplica a derivada de g de x. Precisamos identificar quem é f de u e quem é g de x. Então, pela função, aqui fica fácil. Nós vamos identificar aqui quem é o g de x primeiro. Então, g de x vai ficar essa potência aqui. Essa potência aqui, nós vamos chamar de g de x. Vai ser a nossa função de g de x. Sabemos que g de x é igual a u. Portanto, g de x é igual a u, e u é x elevado à quinta. Agora precisamos fazer a derivada de g de x. A derivada de g de x vai ser, esse 5 aqui ele vai ser tombado, então vai ficar 5, que multiplica x elevado à quarta potência. Diminuímos uma unidade do 5, ficou 4. Então está aí a derivada da função g de x, ou seja, essa aqui vai ser a nossa derivada, g de x. Agora precisamos identificar quem é f de u. F de u. Ora, na minha função, se eu substituir x à quinta por u, eu vou chamar f de u seno de u. Então, aqui foi o x à quinta, nós fizemos x à quinta igual a u, então essa função o y vai ser seno de u. Então, f de u é seno de u. Agora precisamos derivar essa função. F de u. Qual é a derivada do seno de u? Sabemos que a derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada do seno de u é cosseno de u. Só que nós temos que lembrar aqui que nesse caso o u é x à quinta. Então, aqui vai ficar igual a cosseno de x à quinta. Vamos marcar esse valor também. Então, nós já temos a derivada da função g, que é 5x à quarta, e a derivada da função f de u, que é cosseno de x à quinta. O teorema diz que, para calcular a derivada da função composta, eu multiplico esses dois resultados. Então, a derivada de f composta de g será 5x à quarta, que multiplica cosseno de x elevado a 5. E está aí. Esse é o resultado da derivada de seno de x à quinta. Está aí mais um exercício resolvido. Vamos fazer mais um exemplo. Exercício número 3. Então, vamos resolver a derivada da função f de x igual a seno de x. Agora, a minha função seno de x está dentro do parênteses, está elevada à quinta potência. Diferentemente do exercício anterior, que quem estava elevado à quinta potência era apenas o arco. Então, vamos resolver essa questão.
Então, para isso, nós vamos copiar aqui a regra da cadeia. A regra da cadeia que diz que a derivada de uma função composta f composta de g é dada pela derivada de f de u que multiplica pela derivada de g de x. Precisamos identificar quem é f de u e quem é g de x. Aqui fica fácil, olhando para a nossa função, que esse termo aqui que está dentro do parênteses vai ser o nosso g de x. E nós sabemos que g de x é igual a u, então vai ficar u elevado à quinta. G de x vai ser seno de x. Então vamos escrever. Então nossa função g de x é igual a u, sabemos que g de x é igual a u, e no nosso caso nós chamamos u de seno de x. E precisamos agora fazer a derivada da g de x, que é a derivada do seno de x. Sabemos que a derivada do seno de x é cosseno de x. Então aqui ficou fácil. A derivada da função g de x é cosseno de x. Então precisamos agora de identificar a função f de u. A função f de u, nós sabemos que f de u é igual a y, e sabemos que y é igual a f de x, então substituindo o seno de x por u, vamos ficar com uma função f de u igual a u elevado à quinta potência. U elevado à quinta potência. E agora precisamos derivar a derivada de f de u, fazer a derivada desta função. A derivada da função potência de u elevado a 5 é 5 que multiplica u elevado à quarta potência. Só que temos que lembrar aqui, fazer a observação, que nós chamamos u aqui, chamamos u de seno de x. Então vamos fazer essa substituição. Vai ficar aqui 5 que multiplica, no lugar de u, eu escrevo seno de x dentro do parênteses e eleva ao expoente 4, elevado a 4. Então temos aí a derivada da função f de u e a derivada da função de g de x, que é cosseno de x. Então, para encontrarmos o resultado da derivada da função composta, f' de g de x, ou seja, a derivada da composta de f de g de x, basta multiplicar esses dois resultados. Então, o resultado vai ficar f de u, que é 5 que multiplica, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, elevado a 4. Essa é a f de u, que multiplica g de x, que é cosseno de x. Então, exercício aí tranquilo, relativamente fácil. E aqui está o resultado da derivada do seno de x dentro do parênteses elevado à quinta. Vamos fazer mais um exercício. Então vamos resolver o último exercício aí, calcular a derivada da função y igual a log natural de x elevado a 6 mais 3. Então vamos aplicar novamente aí a regra da cadeia. A regra da cadeia que nós já estamos habituados com ela. Então a regra da cadeia diz que a derivada da função composta, f composta de g de x, é igual à derivada da função f de u multiplicado pela derivada da função g de x. Bom, na nossa função aqui, y é igual a log natural de x elevado a 6 mais 3,
nós identificamos facilmente que a função g de x vai ser o que está aqui dentro do parênteses. Então podemos dizer que g de x é igual a u. Sabemos que g de x é igual a u, chamando de u, x à sexta mais 3. E vamos fazer a derivada da função g de x. Também fica fácil derivar esta função aqui, ó, x à sexta mais 3, cuja derivada vai ser 6, que multiplica x elevado à quinta potência. Está aí a derivada da função x à sexta mais 3, que é a g de x. Agora vamos identificar quem é a nossa função f de u e calcular a sua derivada. Sabemos que f de u é igual a y. Na nossa função, substituímos o parênteses aqui, x à sexta mais 3 por u. Então, o nosso f de u vai ser log natural de u. E precisamos agora calcular a derivada da função f de u, que é igual ao log natural de u. Sabemos que a derivada do log natural de u é 1 sobre u. Essa aula nós fizemos em estudos anteriores. A derivada da função natural é 1 sobre u. E lembrando que o u aqui é x à sexta mais 3, então a derivada de f de u vai ficar 1 sobre x à sexta mais 3. Bom, vamos pegar agora os dois resultados, o resultado da derivada de g de x e o resultado da derivada de f de u e multiplicá-los, achando assim a derivada da função y. Então, a derivada da função composta f, a derivada de f de g de x vai ser igual a 6x à quinta, que multiplica a derivada de f de u, que é 1 sobre x à sexta mais 3. Multiplicando 6x à quinta por 1, nós temos 6x à quinta, dividido aí por x à sexta mais 3. Portanto, acabamos aí a nossa atividade, o nosso exercício, e encontramos aqui a derivada da função log natural de x à sexta mais 3. Terminamos assim os exercícios sobre regra da cadeia.